Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aí que sonha, mais do que sonhar, deseja ser servidora, ser servidor público. Meu nome é Carlos Machado, sou professor de Direito Administrativo e a partir de agora a gente vai começar aí a navegar nesse ramo do direito que você abre o edital, você tem algumas certezas. Uma delas é que você vai encontrar ali o direito administrativo. E a explicação é simples, né? Tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fará como servidor público está diretamente ligado ao direito administrativo. Ou nasce dele, ou obrigatoriamente passa por ele. Até quando você fala nas funções típicas do legislativo, do judiciário, ainda assim, mesmo falando em processo legislativo, falando em processo judicial, ainda assim você vai ter muito do direito administrativo ali entremeado com essas regras. A nossa ideia aqui é fazer um curso o mais objetivo possível, o mais direto possível, com aquilo que efetivamente eles têm cobrado mais nas provas de concurso público. O direito administrativo, exatamente, diferentemente do que a gente vê no direito civil, no direito penal, em que você tem um código de direito civil, você tem um código de direito penal, tem um código de processo civil, tem um código de processo penal, o direito administrativo a gente não tem um código específico e a gente sofre muito, né? Em razão disso. Por quê? Porque a gente tem um volume gigantesco, né, de legislações, um volume gigantesco de jurisprudência, de normas, de leis, a própria Constituição, e isso faz com que a gente tenha uma disciplina bastante dispersa no sentido de regras. Tá? Como é que a gente resolve isso? Treinando. Tá? A gente vai ter um módulo, né, que basicamente é um módulo de teoria, que é o que a gente está iniciando agora. A gente vai ter também depois gravar para vocês um módulo de exercício. Tudo aquilo que você treinar, tudo aquilo que você aprender na parte teórica, treine. Pegue exercício, a gente vai disponibilizar aí para você uma lista grande de questões, faça as questões, resolva as questões, tire as dúvidas, né? Com a gente aqui nas ouvidorias, ou com o seu professor, ou com algum amigo, para que você possa chegar na hora da prova bem treinado, bem capacitado. Você vai ter pelo menos aí o direito administrativo, a Lei 8.112 ou a legislação do regime jurídico administrativo local, se você mora aí num município ou vai fazer concurso aí para um estado determinado. Você vai ter as leis de licitações que estão aí para ser revogadas, ficar só com a 14.133. Você tem improbidade administrativa, tem processo administrativo, tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, você tem um cabedal gigantesco de legislações, além da teoria do direito administrativo, para estudar, para você se capacitar, que tem prova, que você vai chegar lá. Bom, direito administrativo, você vê lá, são 6 questões, você fala, ufa, são só 6 questões. Só que você vai ter mais 812, vai ter mais licitação, vai ter mais improbidade, vai ter mais a lei de proteção de dados, vai ter processo. No final das contas, você vai ter quase a mesma quantidade, muitas provas, quase a mesma quantidade que você vai ter em língua portuguesa e outras disciplinas. Tá bom? Então, isto posto, vamos juntos. Tá? Mais uma vez, lembrando, o que vai determinar o teu nome lá no Diário Oficial e ao lado escrito assim, classificado, que arrepia até as unhas naquela hora, é a quantidade de questões que você vai submeter, é a quantidade de estudo, além dessas aulas, dessas videoaulas que você vai assistir, que você vai se submeter, tá bom? Então, a nave vai zarpar, vamos juntos, vamos lá, olho na tela. Direito administrativo. Primeiro passo, a gente tem que partir, logicamente, de um conceito, né? E o conceito que eu trouxe para vocês aqui é o conceito da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Talvez seja o conceito mais simples e, ao mesmo tempo, mais objetivo. Olha lá. É um ramo do direito público que tem por objeto os órgãos e as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa, portanto, não produz coisa julgada, não está aqui para mandar prender ninguém, que exerce, que não contenciosa, que exerce e os bens se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Vamos traduzir isso aí? Vamos lá. Quando a gente fala em direito, a gente tem basicamente 2 ramos do direito. O ramo do direito privado, que estabelece relações privadas entre pessoas
privadas, tá? Em que você sai da sua casa e vai comprar um carro numa concessionária. É uma pessoa privada, uma pessoa comum, uma pessoa civil, estabelecendo uma relação jurídica com outra pessoa privada, outra pessoa comum, outra pessoa civil. A primeira característica desta relação jurídica do direito civil, do direito comum, é que as partes se igualam. As partes se igualam em deveres e direitos, em deveres e obrigações, em direitos e obrigações. O que significa isso? Você não tem como impor à concessionária que ela venda o carro que você quer comprar pelo preço que você quer pagar. Assim como não tem como uma concessionária obrigar você a comprar o carro que ela quer vender pelo preço que ela quer vender. As partes se igualam em direitos e obrigações. Aí você fala assim, bom, imagine que você assinou um contrato com essa concessionária, você submete à vontade da concessionária? Estamos falando de direito civil, em direito comum. O que você acha? Sim ou não? Muito bem, com certeza não. Por quê? Porque o que está escrito no contrato significa dizer que as duas partes assinaram, as duas partes concordaram e as duas partes submetem o quê? A vontade comum, que é a vontade do contrato. Então, as duas partes não vão submeter-se à vontade uma da outra, mas sim à vontade do que está no contrato. E se você não concorda com alguma coisa ali, você simplesmente não assina o contrato. Se a concessionária não concorda com alguma coisa que esteja ali, ela também, por sua vez, não assina o contrato. Então, a primeira característica do direito civil, do direito comum, é que as partes se igualam, as partes têm isonomia de direitos e obrigações. A segunda característica é que, lá no direito civil, no direito comum, tudo aquilo que a lei não me proíbe pressupõe que seja permitido. A lei não me proíbe, por exemplo, pegar o meu apartamento que esteja fechado lá e sem ninguém morando e emprestar para alguém. A lei não me proíbe. Se a lei não me proíbe, é direito civil, pressupõe que seja permitido. A lei não me proíbe que eu pegue esse apartamento e doe para alguém. Não me proíbe. E se a lei não proíbe, direito civil, direito comum, pressupõe dizer que isso seja permitido. Agora, o que a gente vai estudar aqui não é direito civil, não é direito comum, mas sim o direito público, o direito administrativo, o direito das vontades do Estado. A primeira característica do direito público é que o Estado assume supremacia sobre o particular, sobre o cidadão. O que significa isso? Que a vontade do Estado impera diante da vontade do particular. Se o Estado quer simplesmente fechar uma rodovia para que ali sejam feitas melhorias, reformas, ele vai lá e fecha. Ele não pede minha opinião, ele não pede para eu assinar em algum lugar, ele impõe a sua vontade independente da nossa, que a gente vai chamar de imperatividade mais à frente. Tá? Então, a primeira característica do direito público, do direito administrativo, é que o Estado assume supremacia sobre a vontade do particular, que tem que aceitar os ditames do Estado. A segunda característica do direito público, diferentemente do que tem lá no direito privado, é que no direito público tudo aquilo que a lei não me permite ou me obriga por escrito pressupõe que seja proibido. Tudo aquilo que a lei não me obriga ou permite por escrito pressupõe que seja proibido. Não tem lei dizendo que, por exemplo, é proibido o presidente da República pegar um objeto emprestado da presidência e levar para a casa dele e depois devolver. Não tem essa lei determinando essa proibição. Só que não é direito público, não é direito privado que a gente está falando, é direito público. Portanto, se a lei não permite que o presidente da República retire qualquer objeto emprestado, porque não tem lei nenhuma autorizando, pressupõe que seja proibido. Então, direito civil, tudo aquilo que a lei, via de regra, tudo aquilo que a lei não me permite, não me proíbe, pressupõe que seja permitido. Direito público, inverte a regra, tudo aquilo que a lei não me permite por escrito, pressupõe que seja proibido. Tudo bem? Então, direito administrativo é o ramo do direito público, portanto, estabelece a vontade do Estado. E qual é a vontade do Estado? É que todos tenham bem-estar, é que todos tenham os serviços públicos bem prestados. Então, direito administrativo é a vontade do Estado de prestação de serviço público. E o Estado presta serviço público através de quê? De órgãos, entidades, pessoas que serão vocês, servidores públicos, daqui a pouco tempo, amém? E como é que isso aí vai funcionar? Vamos lá, tela de novo. Estado, governo e administração pública. A caneta caiu aqui para baixo, peguei. Aí vamos lá. Quando a gente fala em
Estado, a gente tudo que diz respeito a público, a gente fala assim, não, vou processar o Estado, não, a culpa é do Estado. O próprio do Estado nem existe por si só. O Estado é um ser quase que virtual, não é? E tudo a gente fala assim, vou processar o Estado. Imagina você chamando um oficial de justiça, falando assim, olha, eu estou aqui com esse mandado, você leva ali no Estado, ele vai passar o resto da vida e não vai achar onde que ele tem que mandar levar esse mandado. Agora, se você fala para ele assim, olha, leva ali no Banco do Brasil, leva ali no Banco Central, leva ali no Ministério da Saúde, leva ali na Secretaria de Agricultura, opa, a partir de agora você já colocou elementos do Estado, elementos prestadores de serviços públicos que representam essa figura que a gente chama de Estado. Tá? Aí olhando aqui no material, eu tenho lá Estado, eu tenho lá governo e eu tenho lá administração pública. Estado é aquela figura maior, aquela figura que abarca todos os poderes, aquela figura que abarca todos os cidadãos, aquela figura que abarca todos os prestadores de serviços públicos. Governo, aquela figura do poder executivo que, em nome do Estado, preste os serviços públicos. E preste serviços públicos através de quem? Através dos elementos da administração pública, qual seja Detran, qual seja Conab, qual seja Ministério da Saúde, qual seja Polícia Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, por exemplo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para frente? Vamos lá. Conceito de Estado. Segundo ensina a doutrina tradicional, o Estado é uma associação humana, povo, radicada em base espacial, portanto, território, que vive sob comando de uma autoridade, poder, portanto, a soberania. Povo, território e soberania. E a nossa soberania é representada por quem? Pelo governo. Isso aí você já estudou no direito constitucional, esse é material constitucional, você já estudou ou vai estudar, tá? Em que os elementos do Estado são povo, território e governo soberano. E este povo, este território, este governo soberano, agindo em comum, agindo em conjunto, formam o Estado, compõem o Estado. E o Estado subsiste em razão de quem? Em razão da prestação de serviço ao povo, em razão de manutenção do seu território e também da soberania do nosso Estado, que é representada por quem? Pelo governo, que no nosso caso, o governo federal, no nosso caso, a União, representa a nossa soberania, representa a vontade do Estado brasileiro internamente e também externamente. Quando o presidente da República vai até a ONU discursar, ele está ali discursando em nome de quem? Em nome do Estado brasileiro. Tá? Quando ele vai referendar algum acordo nacional, ele está referendando em nome de quem? Em nome do Estado brasileiro. E aí, em representando essa vontade do Estado brasileiro, ele representa a nossa soberania, ele representa a vontade maior do Estado, do povo brasileiro, que elege seus representantes governamentais, que por sua vez, representando essa vontade soberana e representando as regras constitucionais, cumprem e impõem as regras aqui dentro do país e cumprem as regras nacionais quando estão representando o Estado brasileiro fora do nosso território. Tudo bem? Vamos para frente? Vamos lá. Aqui só um conceito, né? Só uns conceitos básicos em que eu tenho lá. Povo corresponde a um conceito jurídico, político. São os natos mais os naturalizados. Só cuidado para a gente não confundir, que vai aparecer ali abaixo, povo com população. Aquela pessoa que nasceu lá em Gana, que está passando um período aqui no Brasil, ou que está estudando aqui no Brasil, qual seja, faz parte da nossa população. Numericamente, compõem as pessoas que moram, que habitam, que residem aqui no Brasil. Porém, não são povo brasileiro. Por quê? Voltando aqui no material. Povo corresponde a um conceito jurídico, político, são os natos, os brasileiros natos, mais naturalizados. Agora, população é um conceito numérico.
é o número de pessoas existentes em determinado espaço territorial em um certo tempo. Pessoas que passam pelo Brasil, que residem pelo Brasil, mas não são nato nem naturalizado, são população brasileira. Pessoas nascidas no Brasil ou naturalizadas brasileiras fazem parte do povo brasileiro. Tudo bem? E cidadão é o povo no exercício do direito político. E direito político nada mais é do que o direito que a gente tem ao voto, o direito que a gente tem de votar e ser votado. Perder o direito político significa dizer que perdi o meu direito de votar e de ser votado. Portanto, perdi o exercício da minha plena cidadania. Tá? Perdi o direito da minha plena cidadania. Por quê? Porque perder o direito de votar e ser votado não quer dizer necessariamente que eu me tornei um apátrida, que eu perdi a minha nacionalidade. Não, eu perdi apenas, entre aspas, o direito de votar e de ser votado, perdendo a minha cidadania, mas não a minha plena a minha plena cidadania, mas não perdendo a minha nacionalidade. Tudo bem? Posso para frente? Vamos para frente então. Território. Território corresponde a um conceito jurídico, também jurídico, e não meramente geográfico. A gente está vendo aí, a gente está gravando uma época em que a gente está naquela guerra, vendo aquela guerra lá da Rússia com a Ucrânia. O que nós temos ali? Nós temos disputa por território. Territórios ucranianos sendo disputados pelos russos. Os russos invadiram. Continua, em princípio, sendo o quê? Sendo território ucraniano. Por quê? Porque território é um conceito jurídico-político. Enquanto você não tiver alterações legais, constitucionais, marcos regulatórios estabelecendo que aquela área geográfica não é mais politicamente, legalmente pertencente à Ucrânia, não vai virar território russo. Voltando então para a tela. Território corresponde a um conceito jurídico e não meramente geográfico. Navios e aeronaves pertencentes ao governo brasileiro ou a seus serviços são considerados território nacional onde quer que se encontre. Então, se aquele filhinho lá de um casal ucraniano nascer em um avião brasileiro, ele nasceu em quê? Ele nasceu em território brasileiro. Nasceu em solo brasileiro? Não. Ele não nasceu em solo brasileiro, mas ele, em razão de estar num navio ou numa aeronave pertencente ao governo brasileiro, ele nasceu em território brasileiro. Agora, cuidado, não vamos confundir isso, né? Ele nasceu no avião da Latam. Não, então ele não nasceu em território brasileiro, só se ele estiver em aeronave pertencente ao governo brasileiro. Tudo bem? Ou a seus serviços são considerados território nacional, onde quer que se encontrem. Tudo bem? Vou para frente, hein? Lembrando que aqui a gente está só passeando, né, para alguns conceitos do direito constitucional, do direito internacional, para a gente poder aqui ter um ponto de partida, tá bom? Mas isso aí você vai aprofundar e muito lá quando você for estudar nacionalidade, por exemplo, no direito constitucional. Conceito de governo. Na verdade, o governo ora se identifica com os poderes e órgãos supremos do Estado, ora se apresenta nas funções originárias desses poderes. Aí, vamos lá. Se eu usar a palavra aqui, governo, o que te vem à mente? Executivo, legislativo ou judiciário? Muito bem. A mim também. Quando eu falo governo, a mim vem à mente o quê? Poder executivo. Governo federal, governo estadual, governo municipal. E aí, nesse momento, eu estou me referindo aqui a governo nas suas funções típicas. Que o próprio nome já diz, a função típica do governo, vamos descobrir a roda aqui, é governar. Tá? É governar, é determinar regras, é estabelecer a execução de serviços na área de saúde, educação, segurança e transporte, todas as áreas possíveis e necessárias de ter serviços públicos prestados. Então, na função típica do governo, ele tem que, o próprio nome já diz, governar. Portanto, prestar serviço, executar serviço. Só que é o seguinte, aí você pensa assim, bom, então, tipicamente, o governo, ele presta serviço público. Ótimo, concordo com você. Então, o Poder Executivo, ele tipicamente, ele presta serviços.
Concorda comigo? Tipicamente ele presta serviços. Qual serviço? Bom, o serviço que você presta, você é professor, você é encanador, você é bombeiro, você é mecânico, você tem um tipo de serviço específico. Você presta especificamente um serviço privado. Só que o governo, ele presta serviço que não é privado, que não tem um dono, que não tem um público-alvo, mas sim, ele presta serviços públicos. A quem? A quem precisar. Eu presto serviço a quem? A quem me pagar. Você presta serviço, você que trabalha na iniciativa privada, a quem? A quem me pagar. Né? A quem te pagar. É assim que funciona? É assim que funciona. Via de regra, claro que eu estou falando aqui de relações comerciais, óbvio. Né? Agora, eu sou servidor público. Como servidor público, eu presto serviço a quem? A quem necessitar. O Estado me remunera, com certeza. Agora, a quem eu presto serviço público, não me remunera. E eu não tenho poder nenhum de exigir nada de nenhum cidadão em razão do serviço público que eu presto a ele. Por quê? Porque o Estado me remunera para que eu preste serviço a todos aqueles que sejam população brasileira, povo brasileiro ou não, e que esteja dentro das minhas competências públicas estabelecidas. Tudo bem? Então, o Poder Executivo, como atividade típica, ele presta serviços públicos. Porém, quando você chega no Detran, por exemplo, e você recebeu lá uma multa, e você quer questionar essa multa. Bom, vou questionar essa multa, vou entrar com recurso. Quem vai julgar esse recurso é a JARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito. Então vou chegar lá, vai ter todo mundo de toga, né? Vão ter alguns até com aquelas peruquinhas lá, né? Das cortes inglesas. Com certeza não. Por quê? Porque eles estão julgando não na condição de juízes, mas sim na condição de administradores públicos. Então, nesse momento, olha lá, o Poder Executivo está exercendo uma função de julgador, porém de maneira atípica, tá? De maneira atípica, sem deixar de quê? De exercer sua função maior de governar, de governança, nesse caso específico que eu citei, do Detran. Só que é o seguinte, a JARE tem suas regras, né? De funcionamento, tem suas regras de funcionamento. Podem estar algumas delas em decreto, outras podem estar em portaria, outras podem estar em alguma instrução normativa. Ótimo, portaria, decreto, instrução normativa, tudo são normas, são regras jurídicas. Tem força de lei, mas não são lei. Por quê? Porque elas não foram produzidas no Congresso Nacional, não foram produzidas numa Assembleia Legislativa, nem numa Câmara de Vereadores. Foram produzidas pelo próprio Executivo. Então, nesse momento, o Poder Executivo exerce uma função legislativa, porém também de maneira atípica, também de maneira atípica, sem perder a sua função de governar, de exercer sua atividade de prestação de serviço. Só que é o seguinte, o poder, aqui agora vou um pouco mais rápido, o Poder Legislativo também presta serviço público? Também presta serviço público. Quando, por exemplo, você chega lá na Câmara Legislativa, você passou no concurso público na Câmara Legislativa e você vai lá ser servidor. Aí o que vai acontecer? Eles vão produzir um crachá para você, você vai ter todos os seus direitos lá garantidos, você vai ter o seu vale-refeição. Mas esse mês eu não recebi. Vai ter algum servidor resolvendo o problema para você. Ou eu posso chegar lá na Câmara Legislativa, na portaria da Câmara Legislativa e pedir para subir até o gabinete de um deputado ou de alguma comissão, porque eu preciso resolver alguma coisa lá. Eles vão olhar meu documento, eles vão me dar um crachá de visitante. Tudo isso é prestação de quê? De serviço. A quem? A quem lá chegar, a quem lá necessitar desse serviço. Então, aí, o Poder Legislativo não está exercendo a função típica de legislar, mas sim a função atípica de prestar serviços públicos. O Poder Legislativo, ele também presta serviço público de judicante. Serviço, perdão, de judicante, judicial, de julgar. Dá exemplo, Carlos. Um PAD, por exemplo, um PAD movido contra um servidor público do Poder Legislativo é julgado por quem? É julgado dentro do próprio Poder Legislativo, porém, numa função atípica, já que lá nós não temos juízes. E o Poder Legislativo também exerce a sua função
legislativa. Aí sim, aí exercendo uma função típica, tá? Aquela função prevista na Constituição, aquela função a qual ele nasceu para isso. E o Poder Judiciário, da mesma forma, presta também serviço público, tá? Presta também serviço público, por exemplo, expedindo título de eleitor. É um serviço público prestado, não está julgando ninguém, está apenas prestando um serviço público à população, mas ele não nasceu para isso, ele nasceu para julgar. Então, aí nesse caso, a gente teria o quê? Uma função atípica. O Poder Judiciário também exerce função legislativa. Sim, por exemplo, um decreto legislativo, que não é lei, mas tem força de lei. Perdão, o decreto, eu estou falando agora do Judiciário e me referi aqui ao legislativo. Eita, fugiu tudo. Vai dar certo. Vamos lá. O legislativo, o judiciário também exerce a função legislativa, por exemplo, editando súmulas. Editando súmulas, que exercem uma função legislativa, normatizam situações do cotidiano, jurídico, administrativo, pessoal, civil, criminal, qual seja, mas não é lei. E o Poder Judiciário, ele, logicamente, ele julga, aí sim, como atividade típica, como atividade constitucional, como atividade prevista constitucionalmente. Tudo bem? Bom, até aqui a gente só trocou algumas ideias sobre teoria, divagamos sobre alguns conceitos, né? Até para poder te ambientar, você que está tendo o primeiro contato com o direito administrativo, te ambientar para você treinar o raciocínio do direito público, do direito administrativo, e a gente vai, a partir do próximo bloco, começar a mergulhar um pouco mais dentro aí dessa tal matéria do direito administrativo, que muita gente tem paura dela, né? Fala, meu Deus do céu, não consigo aprender aquilo. É muito mais simples do que a gente consegue imaginar, tá bom? Então, vai tomar um café, toma uma água, descansa, revisa, que é sempre importante, qualquer disciplina. Terminou a videoaula? Dá uma olhada nela. Não precisa ser logo depois, não. Amanhã, depois, hoje à noite, daqui a uma semana, um mês. O que eu não posso é fazer um curso inteirinho de informática, de raciocínio lógico, qual seja, e simplesmente assistir aquele vídeo até o último vídeo e depois deixar aquilo ali jogado num canto. Daqui a pouco o concurso, o edital chega, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, o edital chega e eu tenho que estudar tudo de novo. Então, a pessoa que mantém os estudos dela sempre num ciclo, né, num ciclo de estudos em que eu começo uma disciplina, encerro aquela disciplina, começo outra, depois eu volto fazendo revisão daquela, faz um estudo aí organizado. Carlos, eu não sei fazer isso. Assim de gente, inclusive na internet, gratuitamente, que oferece esse serviço. Gente especializada, cuidado, né? Gente especializada que oferece esse serviço. Inclusive, repito, muitos deles até gratuitamente. Até técnica de estudo é tão importante quanto estudar. Técnica de aprendizagem, resolução de questões, resolução de prova é tão importante quanto estudar. Tá bom? Então, vai que eu estou te esperando. Um abraço. Tchau.